Oi gente, tudo bem? Sou a professora Kate Silva e estou aqui para uma videoaula sobre vírus. O que eu vou falar nessa videoaula? Eu vou falar das principais características dos vírus, a importância deles e do ciclo reprodutivo e também algumas doenças que são causadas por vírus, tudo bem? A palavra vírus ela vem do latim, significa veneno, fluido venenoso. Esses seres são seres extremamente pequenos, ultramicroscópicos. Eles podem ser de 10 a 100 vezes menores que as bactérias. Por isso que o estudo deles só foi possível a partir do desenvolvimento dos microscópios eletrônicos. E apesar da maioria dos cientistas considerarem os vírus como seres vivos, eles ainda são um grupo sem reino. Por quê? Porque eles não se adequam a nenhuma das características que definem aqueles 5 reinos, né? Monera, protista, fungi, planta e animalia. E nenhum também dos 3 domínios. Eles são seres acelulares. O que isso quer dizer? Eles não são formados por células. Sendo assim, eles também são destituídos daquelas partes principais de uma célula. Eles não têm membrana plasmática, não têm citoplasma, não têm núcleo e nem têm nenhuma daquelas organelas. E o que tem nos vírus então, afinal? Eles são compostos por 2 coisas básicas. Uma cápsula proteica, que é chamada de capsídio, e um ácido nucleico, que pode ser um DNA ou um RNA. Nunca os 2, tá bom? Em alguns casos, alguns vírus vão ter os 2 em algum estágio da vida, mas não vão ficar com os 2 ácidos nucleicos a vida inteira. Esses seres, eles não têm um metabolismo próprio. O que isso quer dizer, Kate? Que eles não conseguem fazer nada fora de uma célula viva. Por esse motivo, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Parasitas por quê? Porque eles vão causar doenças nos seres que eles invadem. Intracelulares obrigatórios porque eles vão usar todo o mecanismo da célula hospedeira, vão absorver toda a energia dessa célula para poder crescer e se reproduzir. Eles vão fazer das células que eles invadem as suas escravas, para poder produzir todo o seu material genético e a célula vai passar a ser uma linha de montagem de um vírus. Por que os vírus são importantes para a gente? Primeiro, eles são causadores de muitas doenças e eles têm hospedeiros específicos. Eles podem infectar não só o ser humano, mas todos os seres dos outros reinos, do reino Monera, do reino protista, do reino fungi, do reino planta e do reino animalia também. Também são usados em pesquisas científicas. Por quê? Porque os cientistas estão usando os vírus para produzir vacinas, né, a nosso favor também. E na terapia gênica, uma vez que eles usam os vírus para implantar células sadias naquelas células que são defeituosas. Bem, a gente já sabe que os vírus, eles infectam hospedeiros específicos. Então, assim, um vírus que infecta a bactéria, ele é chamado de bacteriófago ou simplesmente de fago. Um vírus que infecta fungos, eles são chamados de micófagos. E os que infectam plantas são chamados de fitófagos, e assim sucessivamente. Mas independente do tipo de hospedeiro que esse vírus vai infectar, dentro dessa célula hospedeira, ele vai começar a manifestar o seu ciclo de vida, que tem basicamente 2 etapas. Primeiro, vai acontecer a fixação, ou seja, o capsídio viral vai se aderir, vai se grudar à membrana dessa célula hospedeira e depois ele vai jogar o seu material genético dentro dessa célula hospedeira. O capsídio vai ficar do lado de fora, aquela cápsula de proteína vai ficar do lado de fora e vazia. O material genético vai para dentro da célula hospedeira. E lá dentro ele pode seguir 2 caminhos, ou o ciclo lítico ou o ciclo lisogênico. É o que nós vamos ver agora. As principais características de cada um desses ciclos. No ciclo lítico, vai acontecer aquelas 2 etapas que eu falei. Fixação e o material genético vai ser colocado dentro da célula. Aí, nesse ciclo, vai acontecer aquela escravização da célula que eu havia falado anteriormente, né? A célula vai passar a ser uma escrava do vírus. Ela vai começar a produzir todos os componentes virais. A célula vai começar a produzir o capsídio viral e o ácido nucleico, o DNA ou RNA do vírus. E depois ela vai começar a montar
esses vírus, vai ser a montagem dos vírus. E aí, depois que essa célula está cheia de vírus dentro dela, ela acaba estourando, né, com tantos vírus lá dentro. Então acontece a lise celular e, óbvio, a célula vai morrer. Então a principal característica do ciclo lítico é a morte celular. No ciclo lisogênico, eu quero que vocês notem que as duas primeiras etapas são bem parecidas. Acontece a fixação e a entrada do material genético. Só que não vai acontecer aquela escravização que acontecia no ciclo lítico. O que vai acontecer então? Vai acontecer que o material genético do vírus vai se juntar com o material genético da célula hospedeira. Eles vão se unir. Dois materiais genéticos diferentes vão se unir e a célula vai continuar o seu ciclo de vida normal. Vai acontecer divisão celular, ela vai se multiplicar, só que ela não está passando só o DNA dela, ela está passando o DNA dela junto com o DNA do vírus. Então, acontece a multiplicação das células lisogênicas, porque não é só o material genético da célula que está sendo passado, né? E ela pode ficar nesse ciclo por muito tempo. E aí, sob determinadas condições, a célula pode entrar no ciclo lítico e acontecer a morte celular. Então, gente, para finalizar, eu coloquei aqui algumas doenças que são causadas por vírus nos seres humanos e daqui a pouco eu volto com a resolução comentada de alguns exercícios. Tudo bem? Obrigada e até a próxima!